boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria estar com vocês aqui nesta tarde de quarta-feira, né? Turma, hoje a nossa primeira disciplina da tarde, certo? É a disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito específico da nossa área. Parece que esses assuntos, né, dessa disciplina de educação midiática, educação tecnológica midiática, eles estão muito voltados para a nossa área do curso técnico de informática. Hoje nós iremos falar sobre análise de dados. Nós já até conversamos sobre esse assunto em outras das nossas disciplinas do curso técnico. Nós já falamos muito sobre esse conteúdo, que é esse processo da retirada de informação de diversos dados. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa temática, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, galerinha. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. E aí, pessoal, em toda aula, como vocês já sabem, nós temos aí o nosso objetivo de conhecimento. E o objetivo de conhecimento da aula de hoje é a análise de dados, tá? Esse assunto que está sendo tão falado em diversas áreas de atuação hoje, tá bom? Análise de dados. Pessoal, o objetivo da nossa aula, o objetivo de aprendizagem, nós teremos como um foco estabelecer um olhar crítico sobre o tema de análise de dados, tá? Nós iremos falar um pouquinho mais, nós iremos entender como é que funciona esse processo da retirada de informações de diversos dados, né? Hoje, com o mundo da informática, nós temos muitos dados à nossa disposição, mas como é que a gente consegue transformar esses dados em informações importantes? Outro ponto que nós iremos conversar é fazer uma leitura crítica de como esses dados são interpretados, né? Da interpretação desses dados. E aí, turma, na parte da teoria prática, nesta aula nós vamos falar de um conceito de dados, informações versus conhecimento, tá? Esse princípio aí, pessoal, é o princípio que o curso inteiro de informática vai sempre bater na mesma tecla. Tá? Durante o curso inteiro do curso técnico de informática, vocês sempre verão essas três palavrinhas juntinhas: dados, informação e conhecimento, tá bom? A nossa área é uma das principais áreas responsáveis por retirar dados de diversos setores e transformar esses dados em informações importantes, para que essas informações sejam assertivas, né, ajudem a empresa a tomar novas decisões importantes, tá certo? Então, hoje nós iremos falar sobre essa transformação de dado que se transforma em informação e, posteriormente, em conhecimento. E também nós iremos falar sobre um assunto que se chama Big Data, né, e ciência de dados, que é o processo aí de organização desses dados. E também nós iremos falar sobre modelos de dados ao ponto de vista do Big Data. E aí, turminha, hoje nós temos muita coisa para conversar, tá? Nós temos um assunto muito relevante para todos nós. E aí, pessoal, a gente começa a nossa aula de hoje. Eu preciso que vocês hoje, né, tentem aí se lembrar bastante das nossas outras disciplinas durante o curso técnico, tá? Desse primeiro módulo. Porque esse assunto aqui para vocês verão que não é um assunto novo. Nós já comentamos sobre esse assunto lá em manutenção de computadores, em análise lógica de programação. A gente já conversou também sobre esse assunto, tá? Mas hoje nós veremos com um olhar mais voltado para todas as áreas profissionais, tá bom? Então, olha aqui, o que é a ciência de dados ou a data science, né? Hoje, primeiro ponto, nós temos um local, nós temos uma temática que é a ciência voltada para a estatística e para a matemática, tá bom? Nós temos também uma outra área, que é a parte da computação. E, posteriormente, nós temos o conhecimento do fenômeno.
Quando a gente fala de ciências dos dados, né, a ciência do dado, normalmente nós iremos transitar por esses 3 momentos. Nós temos primeiramente as estatísticas, os dados matemáticos, os dados que são fornecidos por diversas empresas de informações corretas, confiáveis, e esse aglomerado de dado, que está guardado provavelmente em uma planilha dentro de uma empresa, ele talvez não tenha nenhum valor para aquela empresa no primeiro momento, porque só é um emaranhado de dados. É um monte de dado ali guardado que ninguém sabe para que ele serve. Porém, quando esses dados eles são inseridos em um processo computacional, em um sistema computacional, esses dados eles podem ser transformados em informações muito valiosas. Principalmente quando a gente fala em mudanças dentro de uma empresa, em lançamentos de produtos, em quais setores uma empresa deve investir mais, tá? Desde, por exemplo, quem é da empresa que merece ser promovido, por exemplo? Isso também é um outro dado. Pode ter um conjunto de dados aí dentro do setor de RH, que se eles forem organizados, podem também ajudar uma empresa a tomar esse tipo de decisão, por exemplo. Tá? Então, pessoal, as empresas, elas possuem muitos dados aí guardados de diversos setores, setor administrativo, setor de vendas, de compras, RH, setor de logística, de diversos setores. Porém, às vezes, a empresa ela tem uma informação extremamente importante nas mãos, porém, esses dados ainda não chegaram nesse segundo ponto aqui, ó. Eles não foram ainda inseridos dentro de um processo computacional para posteriormente conseguirem gerar conhecimento para a empresa. Tá bom? Então, é sobre esse processo que nós iremos conversar hoje. Então, turma, a gente vai começar a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo da nossa aula de hoje, iniciando aí, se perguntando, né? Você sabe o que é análise de dados? Né? O que é análise de dados? Aí vocês podem responder, né? É algo que analisa os dados, né? É como a gente consegue analisar esses dados. E o que é uma análise? Né? Como é que a gente faz uma análise de um dado? A análise de um dado, pessoal, normalmente a gente realiza a retirada de informações, a organização dessas informações, a organização de valores, para de alguma forma esses valores nos retornarem algum conhecimento, uma nova informação sobre determinado setor. Vamos olhar aqui. Em termos bem gerais, a prática, ela consiste no processo de transformação de dados em informações úteis ou mais diversos propósitos de negócio. Então, dentro aí do segmento de análise de dados, o objetivo é sempre tirar uma informação importante daquele lugar. É, de alguma forma, organizar todos aqueles vários valores aleatórios e, de alguma forma, retirar uma dica importante. Tá? Mas você sabe o que é essa análise de dados, né? Um dos objetivos mais comuns para a realização desta tarefa é a melhora da performance das empresas no mercado em tempos de transformação digital. Turma, a gente já vem conversando e falando sobre esse movimento, né? Essas transformações que estão acontecendo na sociedade, no mundo, nesse período de grande transformação tecnológica. A gente já mencionou e a gente já teve uma conversa sobre essas temáticas, sobre a importância que hoje a tecnologia traz, né? A importância da tecnologia para as empresas.
grandes soluções estão sendo implantadas, melhorias estão sendo implementadas nas empresas, a inserção da tecnologia e da internet hoje já faz parte do dia a dia das organizações. E com esse aumento da produtividade e com esse aumento, né, da facilidade de comunicação nas empresas, os dados que essas empresas são expostas também aumentou. As empresas estão sendo muito expostas a vários dados a todo tempo. As informações, elas mudam de uma forma muito rápida. E as empresas precisam ficar muito atentas, tá, à necessidade de mudança que elas precisam gerar dentro das suas próprias organizações. Mas como é que uma empresa vai saber quando é o momento de mudar? Como é que uma empresa vai saber qual é o momento de inovar? Ela precisa de algum direcionamento, meu povo. Uma empresa não pode investir, não pode fazer mudanças só porque todo mundo está fazendo ou porque acha bonito. Não, não pode. Toda mudança dentro de uma empresa, em muitos casos, ela, querendo ou não, ela acaba tendo gastos. Então, para uma empresa realizar mudanças, que ela vai precisar tirar dinheiro do bolso para investir, ela precisa pelo menos ter uma segurança de que aquela mudança é viável. Mas como saber? As organizações precisam de informações confiáveis, assertivas, que direcionem um melhor caminho que aquelas organizações ou empresas precisam seguir naquele momento. E nada melhor para uma empresa do que os próprios dados gerados pelos seus clientes, tá? Pelos seus usuários ao longo dos anos. Mas o que acontece é que muitas empresas guardam informações preciosas transformadas em dados que ao olho nu, né, ao olhar simplesmente aqueles dados não tem informação nenhuma. Mas quando esse emaranhado de dados eles são inseridos dentro de um processo computacional, de um programa computacional, eles dão retorno para as empresas com informações valiosas. E eu já até mencionei para vocês sobre isso já. Imagine uma empresa que quer lançar um produto novo. Antes dela investir na produção daquele produto novo, ela pode fazer uma pesquisa de mercado. Ela pode fazer uma pesquisa e analisar de acordo com as respostas e de acordo com o retorno dos seus clientes, qual seria a melhor proposta de lançamento. Às vezes, as empresas utilizam empresas terceirizadas para fazerem isso, como empresas de marketing. Outras empresas apostam no próprio ciclo de venda que já existe dentro da organização, tá? Como que é, no caso, guardando, né? Então, imaginem aí a empresa que vem fazendo várias vendas ao longo do semestre. Várias vendas ao longo do semestre. Se ela tem aqueles dados guardados em um banco de dados, ela sabe qual foi o produto que ela mais vendeu, qual foi a época do ano que ela vendeu determinado produto, qual foi o tipo, qual foi a cor do produto, qual é o tipo de cliente, qual é o segmento de idade daquele público que compra mais aquele tipo de roupa. Essas informações, esses dados, eles podem serem transformados em informações relevantes para uma empresa. E aí ela vai saber, nesse período do ano é mais assertivo a gente investir nesse tipo de roupa. Porque segundo, né, a nossa pesquisa feita em anos anteriores, nesse período do ano existe uma venda crescente desse estilo de roupa, por exemplo.
com essa cor, com essa temática. Então, isso é retirar informação de diversos dados, tá? Os dados, eles são como o novo petróleo. Então, a gente sabe que o petróleo ele tem muito valor, tá? Onde o petróleo estiver aí, o petróleo tem um grande valor. Por quê? Porque ele tem um valor agregado muito grande. Com o petróleo dá para a gente fazer muita coisa, né? O petróleo ele é utilizado desde o seu processo inicial até o processo final. Ele é utilizado, eu acredito que quase 100%, né? Quase toda a matéria-prima do petróleo é utilizada em alguma coisa. Então, pessoal, os dados, eles estão sendo já considerados como o novo petróleo. Não tem aquele dizer que quem tem informação tem poder? Pois é. Só que para você ter informação, você precisa primeiro ter dados. Então, por isso que os dados são tão valiosos. E nós já conversamos sobre isso quando a gente conversou sobre a importância da segurança das informações. Vocês se lembram que a gente mencionou sobre como é que as empresas e vários lugares são loucos pelos nossos dados? Porque os nossos dados, pessoal, os nossos dados pessoais, eles são muito valiosos, tá? É por isso que várias empresas fornecem brindes, fornecem aí documentos gratuitos que você queira, só para você colocar o seu nome completo, o seu telefone e o seu e-mail. Muitas empresas pagam caro por esses nossos dados. Por quê? Porque esses dados, eles podem ser transformados, sim, em informações que valem muito, tá? Olha aqui, você já deve ter ouvido, né, essa frase, mas o que ela quer dizer simplesmente, né? Simplesmente, na era dos dados, realizar análises é a estratégia mais poderosa dentro de uma companhia, capaz aí de revolucionar a tomada de decisões. Então, para uma empresa, pessoal, tomar uma decisão errada ou tomar uma decisão assertiva é muito importante, tá? É muito importante. Porque a falta de uma informação correta pode ocasionar um grande custo para uma empresa. E aí, pessoal, isso justifica o fato de que as empresas orientadas por dados, elas podem crescer em média de 30% ao ano, segundo o relatório aí do Forest. Pessoal, as empresas que elas crescem de acordo com a análise de dados, elas têm uma maior capacidade de serem assertivas, de crescerem de uma forma assertiva dentro do mercado. A análise de dados, ela é um procedimento que visa transformar números e informações em insights, tá? Em tomadas de decisões assertivas, corretas. É como se fosse isso aqui, tipo um funil, né? Tipo um funil aqui, que várias informações entram dentro desse funil, né? Vários dados de diversos tipos, como documentos, como e-mails, internets, dados dos clientes, formas de compra, relatórios. E esses dados, eles entram e eles passam por um processo de transformação, tá? E no final, esses dados, que eram de uma forma aleatória, de qualquer jeito, de diversos formatos, depois que eles passam por esse funil, né, como a gente pode visualizar nessa imagem, que a gente pode considerar como um desses funis, que é o Big Data, que depois a gente vai conversar, nós podemos encontrar soluções, tá? Soluções, estratégias de como melhorar a venda de uma empresa, qual produto que ela deve lançar no mercado, qual o valor que ela deve cobrar por aquele produto, certo? As cores que aquele produto deve ter, o formato, até isso, através dos dados,
a empresa pode tomar uma decisão mais assertiva. Com a transformação digital e a internet, as empresas elas passaram a trabalhar com um grande volume de dados, né, com contratos, informações financeiras dos clientes, perfis de compra dos consumidores, estratégias de mercado, indicadores de desempenho, tudo agora tem um tipo de informação. Tudo que você faz dentro de uma empresa gera algum tipo de informação, tá? Até, por exemplo, pessoal, informações financeiras dos clientes, né? Até perfil comportamental dos clientes, as empresas estão atrás desses dados para identificar quais são os perfis de compra. O que aquela criatura tem mais tendência de comprar? Né? Qual é o setor que ela tem mais tendência de comprar? Será quais dos nossos clientes podem ser um grande potencial, né, de fornecedores para aquele cliente? E aí, pessoal, essa grande quantidade de informação que chega de diversos lugares da internet, elas não podem simplesmente serem largadas e não serem aproveitadas, tá bom? Então, turma, hoje é muito comum várias empresas terem profissionais de TI dentro das suas organizações, profissionais responsáveis por realizarem essa coleta desses dados e a transformação desses dados em informações. Muitas pessoas de TI hoje trabalham com isso, se dedicam para isso, tá? Não só de TI, né? De muitos outros setores também, tá? Então, pessoal, o processo, então, ele surge como responsável por transformar um banco de dados que eles se definem aqui é um local onde é armazenado diversas informações, tá bom? Muito volumoso e desestruturado. Então, lá nesse banco de dados, nós teremos até essa disciplina no curso. Uma disciplina que se chama banco de dados, tá? Normalmente, esses bancos de dados são os locais onde as empresas armazenam tudo, tá? Armazenam todo tipo de dado que você imaginar. Desde os dados de um cadastro de cliente, desde os dados do histórico de compra de um cliente, desde os dados dos seus colaboradores, valor de salário, promoções, relatórios, perfil de vendas, tudo, pessoal, normalmente é armazenado dentro desses bancos de dados. Só que muitas empresas deixam aqueles dados perdidos lá, né? Nunca serão utilizados novamente. Estão lá só por desencargo de consciência, caso em algum momento precisem verificar alguma informação. Aí vão lá e analisam, né, e têm acesso ao dado novamente. Mas, hoje em dia, esses dados que estão guardados, eles são muito valiosos, pessoal. Eles são muito valiosos para as empresas, ao ponto, tá, de que hoje existem tecnologias dedicadas só para organizar esses dados e transformá-los em informações, tá? Ou seja, fazer com que os relatórios e números possam ser usados a favor do desenvolvimento empresarial. Hoje, o objetivo é, de alguma forma, trazer mais benefícios para as organizações, para as empresas. Esse é o foco aí do processo de transformação de dados em informação e em conhecimento. Mas quais são aí esses tipos de análise de dados? Como é que um dado pode ser analisado? Qual é o processo? Por qual processo que esse dado passa para ele deixar de ser um dado e virar uma informação? Coletar as informações é apenas a primeira etapa, né, fase. E eu posso até considerar, né, eu acredito, eu já fiz um trabalho com essa estrutura de coleta de dados, mineração de dados, e uma das partes mais simples
é a coleta de dados, tá bom? É a coleta de dados. A coleta de dados é uma das etapas mais simples de todo esse processo, porém, é uma das mais importantes. Por quê? Se você pega um dado que não é confiável, um dado que não vem de uma fonte correta, isso pode comprometer a qualidade da tua informação. Então, aqui, aonde você retira os dados é importante. Você vai fazer uma pesquisa de campo, então, né, você vai fazer essa pesquisa, então você vai se assegurar que aquela pesquisa está sendo feita por você, com aquelas perguntas, naquela região, diante daquelas pessoas. E se você pega essa pesquisa de qualquer lugar da internet, como é que você garante que ela foi feita corretamente ou que ela foi burlada, por exemplo? Então, tem que ter muita atenção na coleta desses dados, tá? Coleta de dados. Por isso que é importante que quando nós formos criar qualquer projeto de coleta de dados, que a gente vá atrás de uma fonte confiável. Para uma empresa, se ela já tem um banco de dados, nada melhor do que pegar os dados da própria empresa para realizar esse relatório. Tá? As empresas normalmente têm muitos dados que não são nem utilizados. Portanto, é interessante que você conheça um pouco mais sobre os tipos de análise de dados para identificar qual é a melhor forma de organizá-los. Será que toda análise de dado é igual? Será que todas as análises de dados, elas retornam os mesmos resultados? Quando que eu devo utilizar determinada análise de dado, né? Então, olha aqui. A primeira análise de dado que eu trouxe para a gente dar uma olhada é a análise preditiva. A análise preditiva, normalmente, ela utiliza fatos do passado, tá? Coisas que já aconteceram, para visualizar, para tentar prever, tá? Ações e eventos futuros, ok? Então, aqui, galerinha, a análise preditiva, ela é uma análise muito interessante porque o resultado que será gerado vai ser gerado de acordo com informações passadas que já aconteceram e que provavelmente possam ser recorrentes, possam ter aí um padrão de repetição. Exatamente por isso é que uma das técnicas mais demandadas, né, no dia a dia das empresas, ajudando-as a se protegerem dos riscos e aproveitarem melhor as oportunidades, é justamente fazer uma análise, tá, de dados passados. Por isso que as empresas precisam guardar as informações anteriores, tá? Não é porque você já entregou eu estava até conversando com o pessoal da manhã, lá na disciplina de manutenção de computadores, falando para eles sobre a importância das ordens de serviço, tá? As ordens de serviço, elas são documentos que nos ajudam a organizar as informações de algum serviço para o cliente. As ordens de serviço, elas são um tipo de documento que tem muita informação, que podem trazer conhecimento para uma empresa, tá? Então, as ordens de serviço é um tipo de documento que devem ser guardadas. E não devem ser guardadas no papel, porque no papel é mais difícil da gente tirar dado. Agora, se tudo estiver na planilha, planilhado, é muito mais rápido e prático a gente organizar essas informações. Então, ainda falando dessa análise preditiva, para colocá-la em prática, é necessário, pessoal, a coleta, né? É necessário coletar os dados das mais diversas fontes, né? Das diversas localidades, para o cruzamento de informações. Falando de uma empresa, nós podemos simplesmente recolher esses dados de diversos setores. Por exemplo,
recolher esses dados de diversos setores e depois realizar o tal do cruzamento das informações, que é tentar encontrar um padrão, uma repetição, algo que sempre acontece. Essa análise preditiva, o objetivo dela é justamente esse, encontrar padrões nos dados. Ou seja, foi analisado que clientes de 20 a 25 anos, né, do sexo feminino, que moram em determinada região, têm o costume de comprar determinados tipos de produtos. Aí tem lá a relação de produtos que um relatório de um cruzamento de dados, por exemplo, informou para uma empresa. Então, dessa forma, a empresa ela tem informações importantes, porque ela sabe que naquele conjunto de pessoas, ela vai acertar mais se ela vender aquele determinado tipo de produto. Então, o cruzamento de informações, tá? A coleta de dados de diversos setores e o cruzamento dessas informações para trazer um padrão é justamente a tal da análise preditiva, tá? Que normalmente esse cruzamento de informações irá enriquecer a análise e trazer insights, né? Mais inteligentes, tomadas de decisões mais inteligentes, tá bom? Análise, pessoal, prescritiva pode ser confundida com análise preditiva. Mas, apesar das semelhanças, seu objetivo é um pouquinho diferente. Ela não foca em prever, por exemplo, o futuro, mas sim em determinar as consequências das decisões tomadas. Então, a preditiva, nós analisávamos o passado para identificar o futuro, né, para tentar acertar as melhores ações que deveriam ser tomadas no futuro. Já a análise de dado prescritiva, o objetivo dela é tentar identificar quais serão as consequências. Quais serão as consequências daquela tomada de decisão? Então, por exemplo, o pessoal que faz investimento, né, na bolsa de valores, por exemplo, eles utilizam isso aqui. No caso, essa decisão de investir nessa bolsa de valores ou nessa ação, qual é, no caso, né? Qual é, no caso, a previsão, a consequência dessa tomada de decisão? Tentam aí adivinhar o que pode acontecer futuramente, tá? O que vai acontecer depois daquela decisão ter sido tomada, por exemplo. Aí também nós temos a análise de dados descritiva. Já é o terceiro tipo de dados, tá bom? A primeira foi que é a análise de dados que verifica o passado para prever, no caso, o futuro, certo? Nós temos aí a prescritiva, que analisa os dados para determinar a consequência do futuro. E nós temos agora a descritiva, que a análise descritiva faz uma mineração de dados, tá? Uma mineração de dados em tempo real, visando aí encontrar respostas rápidas e seguras para as diversas questões que existem no dia a dia de uma empresa, por exemplo. Às vezes a empresa precisa tomar decisões rápidas, assertivas. Não dá para esperar uma semana, um mês, tem que ser naquele exato momento. Então, tem empresas principalmente empresas que trabalham com investimento, né, que a todo tempo as informações mudam. Elas precisam de análises também desse estilo. Esse estudo é feito para embasar decisões no presente e não no futuro. Então, aqui, a análise descritiva, o objetivo dela
é tentar identificar o que precisa ser feito agora, hoje. Qual é a melhor decisão hoje? Não é no futuro, não. Não é querendo saber as consequências do futuro, não é querendo saber o retorno do futuro, o que tem que ser lançado daqui a 3 meses. Não, não é esse o objetivo. A análise descritiva, ela quer saber qual a melhor solução que deve ser feita agora, tá? No presente, tá bom? Então, essa também é uma outra diferença desse tipo de análise de dados. E nós temos também a análise diagnóstica. Essa análise diagnóstica, ela tem como objetivo fazer uma verificação mais ampla e geral aí sobre a determinada situação que está se passando naquele momento. Assim, enquanto a descritiva ela cuida de uma análise de crédito, por exemplo, né, focada se libera ou não libera o crédito para o cliente agora, por exemplo, a diagnóstica ela foca em traçar um perfil de comportamento do consumidor e melhorar as suas ações de marketing e vendas. Então, olha aqui. Imaginem que uma empresa precisa fazer análise de crédito para liberar ou não liberar um cartão de crédito para uma criatura, tá bom? Ela precisa saber se ela libera ou não libera o cartão de crédito naquele momento. Depois que ela liberou, acabou para ela. Então, ela tem que verificar exatamente naquele momento ali qual é a melhor decisão que ela deve tomar. Se é liberar ou se não é liberar o cartão de crédito para aquela pessoa que está pedindo. Então, ela vai fazer uma análise descritiva. Normalmente, uma das primeiras coisas que essa empresa faz quando faz esse tipo de tomada de decisão é analisar o Serasa, né? O SPC Serasa, se a pessoa está devendo alguma coisa, se está negativado, se o nome está limpo, se o salário corresponde com a solicitação do limite do cartão de crédito, por exemplo. Então, são informações descritivas, são análises descritivas que fazem a diferença naquele momento. Aí imaginem que a pessoa foi liberada, foi aceito, tá bom? O cartão de crédito dela. Aí, com o passar do tempo, né, aquele cliente está pagando direitinho e tudo mais, e a empresa agora quer direcionar vendas para aquele cliente, né, para ele gastar, consumir mais, ela ganhar mais dinheiro com a utilização do cartão de crédito. Então, ela precisa começar a analisar qual é o perfil de compra daquele cliente, para ela enviar propostas mais assertivas para ele, propagandas de venda, né? Propagandas de produtos para ele. E olha aí, então, para esse caso, ela precisa focar e traçar um perfil de comportamento de consumo do consumidor. E aí, no caso, ela vai conseguir melhorar a estrutura de marketing de vendas dela, porque ela vai falar, olha, para essa pessoa aqui, o foco é falar sobre livros. Ela gosta de comprar livro, gosta de comprar mangá. Então, gosta de comprar, no caso, revistas em quadrinho. Gosta de comprar esse estilo de material. Então, foca, provavelmente, aí em propagandas para elas de livrarias. Então, normalmente, aquela empresa de propaganda vai lançar, vai enviar para aquela criatura, para o e-mail dela, para o WhatsApp dela, para a caixa de mensagens, propagandas nesse estilo. Só que outro cliente dessa empresa de cartão de crédito já tem um perfil de compra diferente. Essa pessoa já gosta de, por exemplo, comprar peças de carro e de moto. Então, aqui, a pessoa que vai receber essas propagandas, ela não vai receber o mesmo perfil de propaganda do primeiro exemplo, que gostava de livros. Ela vai receber propostas de propaganda exatamente do segmento que ela gosta. Isso, pessoal, é uma análise de dados inteligente. A empresa não vai mandar as mesmas informações para todo mundo, não. É perca de tempo. As empresas mandam para vocês, para nós, aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos sites de pesquisa, o nosso perfil comportamental.
Então, se você hoje pesquisar aí no Google, abrir o Google e pesquisar, por exemplo, não sei, compra de bola de futebol, então a compra do álbum da Copa, por exemplo. Compra aí do álbum da Copa. Coloca aí as figurinhas do álbum da Copa, por exemplo. Você vai ver que vai começar a aparecer propaganda de todo tipo para você dessa área, desse segmento. Você vai receber propaganda de diversos lugares, vendendo álbum e figurinha da Copa. Por quê? Porque a pesquisa, a análise diagnóstica, a análise de dados, identificou na internet que você, nesse momento da sua vida, você está querendo conteúdo sobre o álbum da Copa. Agora, se amanhã você começar a pesquisar mais coisas sobre o álbum da Copa, ela vai te dar ainda mais informações. Mas se você muda o seu nicho, se você começa a pesquisar, por exemplo, sobre roupas, um tipo de roupa, ele vai começar a já mesclar, né, as informações que ele te passa. Vai te mandar da Copa ainda, mas vai começar a te mandar do outro segmento que você começou a pesquisar, que foi sobre roupas. Então, não se espantem achando que o Instagram ou o Facebook está adivinhando os teus gostos, não. Tá? Por acaso. Nada é por acaso na internet. Olha, eu estava pensando nisso aqui, apareceu a imagem aqui, olha, do que eu estava pensando. Não é por acaso, não. É porque você está fornecendo dados na internet e as empresas estão utilizando aqueles teus dados para direcionar, o teu comportamento de consumidor. É isso que as empresas fazem. É com isso que elas estão gastando dinheiro. Por quê? Porque isso aqui para elas é muito mais assertivo do que elas fazerem milhares de propagandas, gastarem milhares e milhares de dinheiros com propagandas sem saber para qual pessoa ela deve direcionar aquela propaganda. Tá bom? Até, pessoal, por exemplo, o horário que as empresas colocam suas propagandas na TV, no rádio, nas redes sociais, não é por acaso. Eles analisam, tá, o perfil comportamental do consumidor, até com o horário que eles disponibilizam uma propaganda. Nada é por acaso. Se o perfil de pessoas que compram aquele produto, eles estão na internet, naquele período, por exemplo, de 10 horas da noite à meia-noite, para a empresa vai ser mais viável ela investir em propaganda naquele horário, porque o principal perfil dela está online naquele horário. E como é que a empresa vai adivinhar isso? Através da análise diagnóstica dos dados. Então, vocês estão entendendo agora, começando a entender o poder desses dados, o poder de decisão que esses dados podem dar para as empresas, principalmente aí com a utilização de tanta rede social, né? Que às vezes na rede social a gente, por exemplo, começa a assistir vídeos, né? Os Reels, né? No Instagram, por exemplo. Aí, se vocês perceberem, se vocês começarem a pesquisar sobre determinado segmento, vai aparecer sempre vídeos naquele segmento que você gosta de assistir. Se é sobre culinária, vai aparecer muita coisa de receita. Se você gosta de crochê, se você começa a curtir vídeos de crochê, por exemplo, de amigurumi de crochê, vai começar a aparecer um monte de vídeo lá. Por quê? Porque o Instagram, ele identifica o seu perfil de consumidor. E não é magia, não. É ciência mesmo, tá? É análise de dados diagnóstica, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa realidade, de como que as empresas estão utilizando as nossas informações para nos tornarem mais consumidores, por exemplo, tá? Em outras palavras, esse procedimento usa os dados para ajudar no planejamento empresarial.
já que os diagnósticos estão sendo feitos, né? Estão sendo realizados através de demonstrar padrões de informações importantes, tá? Então, galerinha, cada vez mais nós teremos mais acesso a esses tipos de informações mais assertivas. Nós teremos cada vez mais a impressão de que a internet está adivinhando os nossos gostos, que a TV está adivinhando o que a gente estava pensando, né? Que o meu Instagram está adivinhando o que eu estou pensando agora. Nada, não é adivinhação não, galerinha. É análise dos dados mesmo, tá bom? E como funciona essa análise de dados? Conforme ficou demonstrado, né, entender o que é análise de dados e utilizá-las, né, essas análises, é um processo de extrema importância para as empresas. Afinal, essa prática ela é a responsável pelo aproveitamento de todo o potencial das informações que a própria companhia tem guardada lá no seu bancozinho de dados, tá? Informando-as em chances reais, o crescimento que ela pode ter, qual o setor que ela deve investir mais, qual é o tipo de produto que ela tem que aumentar o estoque, qual é o tipo de produto que ela tem que fazer um queimão para sair logo aquele produto do estoque que não está vendendo tanto, qual é o produto que ela precisa investir em melhorias que não está saindo tanto. Então, essas decisões assertivas para uma empresa crescer, hoje em dia elas não estão fazendo esse tipo de mudança na sorte não, turma. Nenhuma empresa agora faz mudança na sorte não. É no cara ou coroa. Se for cara eu mudo, se for coroa eu não mudo. Isso não existe. É tudo através de uma análise de dados, tá? E aí, pessoal, nós podemos observar também que existem etapas, né? Etapas que devem ser seguidas durante todo esse processo de análise de dados. Não é de qualquer forma que um dado é analisado e ele gera informação, não. E nem todo dado que é dado gera informação também. Não vá achando que porque uma empresa tem um monte de dado, aquele dado aí vai gerar muita informação importante que ela pode ganhar rios de dinheiros. Nem sempre. Por isso que tem etapas, por isso que tem processos de análise de dados. E como nós observamos anteriormente, de acordo com a necessidade da empresa, eu vou fazer uma análise diferente. Eu quero uma informação para a tomada de decisão hoje, eu quero uma decisão de futuro, né, uma previsão de futuro, eu quero saber a consequência dessa minha ação daqui a algum tempo. Cada um desses tipos de informação e de conhecimento são gerados através de uma análise de dados. E aí, turminha, nós vamos analisar agora um pouco as etapas, tá? Nós iremos falar um pouquinho dessas etapas que fazem parte dessa análise de dados. Primeiro ponto é a análise exploratória. Normalmente, é realizado o quê? O manuseio de possíveis dados incompletos, a verificação de pontos fora da curva, ou seja, dados assim que não são tão comuns, ali naquele conjunto de dados. E também a inserção de dados no sistema. Já é o início de pegar aqueles dados e começar a tabular esses dados em algum lugar, tá? Em algum lugar, certo? Hoje existem empresas que ganham dinheiro só com essa tabulação de dados. Imagine aí uma empresa que tem um monte de informação, tudo no papel, e que ela quer, de alguma forma, retirar informações daquele amontoado de dados. Então, tem empresas que são específicas, trabalham só com essa digitalização, transformação daquele dado estático, daquele dado no papel, e ele acaba, né, planilhando, ele acaba trabalhando e colocando todos esses dados no sistema. Tem empresas que também trabalham com isso, viu? Depois desse processo aí da análise exploratória dos dados, nós temos aí a modelagem de dados.
a modelagem desses dados. Que o primeiro ponto é a criação de regras para os diferentes tipos de análises que precisam ser realizadas, tá bom? O segundo ponto é a avaliação da possibilidade de contratar recursos de automação para facilitar a coleta e a interpretação dessas informações. Esse processo dessa modelagem desses dados, ele é um processo que normalmente ele é demorado, tá? Mas que quando ele é feito de uma forma bem feita, correta, ele provavelmente ele vai trazer bons retornos, dados, né, concretos, dados assertivos para uma empresa. Aqui fica o local, nessa modelagem de dados, eu posso falar para vocês de uma forma bem genérica, que é nesse processo que é escolhido a inteligência computacional que será utilizado para transformar um dado em uma informação, tá bom? E aí, turma, nós temos, por fim, mas não menos importante, a construção de relatórios. Então, tá certo, eu peguei um monte de dados, utilizei uma tecnologia para retirar a informação daqueles dados e agora eu preciso construir relatórios que deem um retorno organizado sobre aquelas informações, tá bom? Então, a construção de relatórios claros e precisos para embasar as decisões futuras, agindo aí na tomada de decisões estratégicas. Pessoal, esse processo de mineração de dados, ele é muito importante. E eu gosto muito de conversar sobre essa temática, porque no meu período, no tempo que eu fiz o meu projeto de conclusão de curso da universidade, o meu TCC, como é chamado, ele foi nessa temática, né? O meu TCC foi voltado para a mineração de dados. Só que foi uma mineração de dados voltado para informações da área médica. Então, eu tive que fazer a tabulação, eu tive que pegar vários exames, né? E vários relatórios com informações de eletrocardiogramas, por exemplo, né? De ECGs, como é chamado. E essas informações, a gente queria transformar essas várias informações em uma padronização, para, de alguma forma, criar uma tecnologia, né, criar um mecanismo de mineração de dados, uma inteligência artificial, como a gente chama, para pegar um eletrocardiograma e dar um direcionamento melhor para o médico, por exemplo, de como encontrar um problema daquele paciente. Então, hoje existem minerações de dados, hoje existem inteligências artificiais, inteligências computacionais que utilizam essa retirada de dados de diversas áreas. Por isso que eu falo para vocês, é de diversas áreas mesmo. Desde a área da saúde, a área contábil, a área educacional, a área administrativa, a área das ciências biológicas, agronomia, não importa qual seja o setor, pessoal. Todos esses setores têm dados muito importantes que podem ser transformados em informações para encontrar tecnologias mais assertivas, retornar melhores produtos para os clientes, encontrar melhores soluções de determinados problemas de saúde. Então, a inteligência de análise de dados, ela não é só voltada para o setor do comércio, não. Está longe disso, né? O setor do comércio é um dos setores. Mas a análise de dados, hoje, ela é utilizada em muitos setores. E a área médica, né? A área da saúde, ela está entrando assim, de uma forma muito concreta nesse sistema de análise de dados, tá bom? Então, a nossa área, a gente consegue entrar em todas essas áreas também, lógico, né? No segmento de automatizar alguns processos, de melhorar o resultado de alguns processos, tá bom?
Então, esse sistema da modelagem de dados aqui que eu mostrei para vocês é o momento da análise de dados que a gente determina qual a tecnologia que vai ser utilizada para organizar aquele emaranhado de dados. E aqui, essa construção de relatórios é o final. É o que o gestor da empresa quer, é o que o gerente da empresa quer. Isso aqui, na verdade, é o que ele vai entender. É o que ele vai entender. Né? Você tem que colocar numa linguagem que o dono da empresa, a pessoa que toma decisões importantes da empresa, entenda. O restante que é realizado, as outras duas etapas, é algo muito característico do setor computacional. Mas essa construção de relatórios aqui precisa estar numa linguagem, né, que normalmente as empresas saibam qual decisão elas devem tomar, de acordo com a organização daqueles dados, tá bom? Turma, agora nesse momentinho nós teremos o nosso intervalo entre uma aula e outra. Eu gostaria de solicitar que vocês anotassem essas informações importantes, tá? Já já a gente vai retornar e nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre análise de dados. Até já já, pessoal!